Existe um momento em que o desespero político pula para fora da máscara e se mostra de um jeito claro, quase gritante. Esse momento chegou para o governo Lula. A rejeição crescente registrada nas pesquisas acendeu todos os alarmes no Palácio do Planalto. E em vez de corrigir rumos, em vez de ajustar políticas econômicas ou enfrentar de frente os problemas reais do país, a reação foi outra. Abrir os cofres, usar o dinheiro público como ferramenta de sobrevivência e despejar benefícios como quem distribui moedas em praça pública. Só que, no fundo, isso soa mais como um plano desesperado para comprar simpatia e votos do que como um verdadeiro projeto social. O que está se armando em Brasília pode ser o maior programa de populismo já experimentado na história recente do Brasil. E a tática é antiga. Quando a popularidade cai, a impressão da casa de moeda opera na base da fantasia. Multiplicam-se auxílios, isenções e gratuidades, tudo embutido em discursos emocionados de preocupação com os mais pobres. Só que quando a gente arranca a maquiagem, descobre que a real preocupação não é com o povo, mas com as urnas. As pesquisas não deixam dúvidas. A maioria delas mostra uma erosão séria da aprovação do governo. As porcentagens de reprovação já passam da casa dos 40% em alguns levantamentos, e em outros, a desaprovação lidera com folga. E isso aconteceu em menos de 2 anos de mandato. O chamado período de lua de mel, entre eleitorado e governo, que costuma durar ao menos um tempo razoável, parece que evaporou quase de imediato. O povo sente no bolso e vê na realidade diária. Inflação dos alimentos corroendo salários, violência crescente nas cidades, perspectivas de emprego instáveis. A resposta que se espera de governantes diante disso é coragem para ajustar rota, cortar privilégios, reduzir gastos, abrir espaço para investimentos, encorajar o mercado a gerar empregos. Mas o que se viu foi o oposto. O Palácio do Planalto teria entregado à equipe econômica a missão nada disfarçada: encontrar espaço de qualquer jeito no orçamento para lançar pacotes de bondades. A ordem não é disciplina fiscal. A ordem é: encontrem dinheiro, custe o que custar, porque precisamos agradar o povo imediatamente. O cardápio de medidas já dá a dimensão da corrida eleitoral disfarçada de política social. Auxílio gás ampliado, desonerações na conta de luz, programas de reforma habitacional apelidados pelo próprio presidente em tom de improviso. E mais, um aumento significativo no valor do Bolsa Família, e talvez a medida mais ousada de todas, o tal do passe livre nacional no transporte público. Parece um banquete generoso, mas quem banca o jantar é sempre o contribuinte. E aqui mora a perversidade do jogo. Quando olhamos de onde sairá o dinheiro, a resposta é assustadora, porque só existem 3 saídas, todas ruins. A primeira é aumentar impostos, tirar mais do bolso de quem já paga pesado. Empresários, classe média, trabalhadores formais, todos têm de sustentar o caixa do governo. O presente dado com uma mão vem acompanhado do confisco com a outra. A segunda rota é a dívida pública. O governo gasta o que não tem, emite títulos, joga a conta para frente. Parece inofensivo hoje, mas multiplica juros e compromete saúde, educação, segurança no futuro. É uma forma de hipotecar o país inteiro para bancar uma eleição. E a terceira opção é a mais destrutiva: inflação. Mandar imprimir dinheiro e jogar no mercado sem lastro. Nesse cenário, o benefício concedido vira fumaça. O passe livre de hoje é a cesta básica mais cara amanhã. O desconto na conta de luz se transforma no aluguel que dispara de preço. O falso presente, na verdade, é autocobrado em forma de perda de poder de compra, corroendo cada centavo que o trabalhador carrega na carteira. O nome disso não é generosidade, é populismo. E populismo sempre termina mal. É o mesmo veneno que quebrou a Argentina, empobreceu a Venezuela e agora ameaça mergulhar o Brasil de novo numa crise longa. A população até pode ser enganada de forma passageira ao ver depósitos caindo em sua conta, mas a fatura sempre chega. Inflação descontrolada, falta de crédito, desemprego e miséria prolongada.
O curioso é ver o contraste que se espelha exatamente ao lado. A Argentina, depois de anos de desastres, agora sob Javier Milei, tenta fazer o contrário: cortar na carne, enfrentar privilégios, reduzir déficits, ainda que doa. Milei, taxado de louco aqui no Brasil, é hoje aplaudido por colocar a inflação do país em rota de queda. Enquanto a Argentina amargava índices monstruosos, começa a ver, pela primeira vez em anos, números melhores. Isso com medidas duras, de austeridade. Enquanto o vizinho colhe sinais de recuperação pelo sacrifício, o Brasil brinca de criar bondades eleitoreiras. Esse contraste é humilhante para o discurso do governo Lula. Mostra claramente que existe outro caminho: responsabilidade com dinheiro público. Mas Lula insiste no fácil, no espetáculo. Pão e circo travestidos de política social. E o que há de mais revoltante nessa encenação é a narrativa em torno dela. Vendem como cuidado com os pobres aquilo que é, de fato, a manipulação cruel da pobreza. O assistido não é tratado como cidadão capaz de se erguer, mas como dependente eterno do Estado. O ideal democrático, onde o governo cria um país de oportunidades, é substituído por um modelo perverso, no qual o líder vira patrão e a população vira cliente. Dependência em troca de voto, dignidade trocada por esmola. Uma política social verdadeira busca libertar o cidadão do Estado, dar condições para que ele caminhe com as próprias pernas. O que se vê agora é o oposto. Estratégias para amarrar o eleitor, criar correntes invisíveis que garantem a fidelidade eleitoral de famílias inteiras. Políticas mal planejadas que não resolvem problemas estruturais, mas apenas maquiam os efeitos por tempo suficiente até a próxima urna ser aberta. Ninguém de bom senso é contra a ajuda aos necessitados. O ponto é a motivação. O ponto é a responsabilidade. Distribuir benefícios sem sustentabilidade é, sim, um golpe contra o futuro. É inverter valores objetivos por conveniências de curto prazo. O Brasil já experimentou isso. O mesmo discurso embalou decisões que quebraram gerações. Nossos filhos e netos pagarão juros e inflação por dívidas contraídas agora, em nome dessa bondade. Essa é a mentira embalada em papel colorido. Esmolas eleitorais são, no fundo, correntes douradas. E se você ainda duvida, basta olhar os números frios. O custo das medidas já anunciadas e das que estão na gaveta soma dezenas de bilhões de reais. Não há orçamento que aguente. Cada real gasto precisa ser tirado de algum lugar. Ou sai do seu bolso via impostos, ou sai da dívida, que volta contra o próprio bolso depois. Ou sai da inflação, corroendo seu salário todo mês. É inevitável. O truque da ilusão dura pouco. Os sorrisos que hoje aparecem ao receber acréscimos no Bolsa Família, amanhã se transformam em lágrimas ao pagar supermercado. A passagem gratuita de hoje é a gasolina mais cara da semana seguinte. A conta sempre chega. E o pano de fundo disso tudo? A baixa aprovação do governo. Lula sentiu o cheiro da derrota no ar, e quando políticos sentem esse cheiro, fazem qualquer coisa. O projeto de poder passa por cima da racionalidade. Não se trata de governar, se trata de se sustentar. É justamente por isso que cabe a nós, como cidadãos, não ceder à ilusão. Precisamos dizer claramente: caridade feita com o dinheiro alheio para garantir eleição não é bondade, é traição ao futuro. Precisamos cobrar firme do Congresso, da imprensa e da sociedade civil. O Brasil não pode ser reduzido ao papel de massa de manobra sustentada por esmolas. Esse é o verdadeiro alerta. O preço do populismo sempre cai sobre o povo. E está em nossas mãos recusar esse ciclo. E agora fica para você. Na sua visão, essas medidas que estão surgindo são gestos de compaixão ou são apenas a velha compra de votos disfarçada? Até que ponto o eleitorado está caindo de novo nessa armadilha? Deixa aqui seu comentário. Vamos abrir esse debate porque quanto mais gente entender, menos chances eles têm de empurrar essa farsa para frente. Se essa análise ajudou você a enxergar o que realmente está por trás dessa avalanche de gratuidade, dá o seu like agora e compartilha esse vídeo.
É fundamental que essa discussão chegue ao maior número de pessoas possível. E se ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho. Vamos seguir juntos fiscalizando cada centavo do dinheiro público, porque alguém precisa dizer a verdade enquanto eles tentam vender ilusões.